E em novembro, os americanos irão às urnas para escolherem o próximo presidente norte-americano. E agora, no domingo, como a gente acabou de ver, é a vez dos venezuelanos para escolherem o novo presidente do país. Como essas eleições podem impactar o agronegócio brasileiro? É isso que a gente vai saber agora em uma entrevista ao vivo com o Igor Lucena, produtor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, que nos explicará aí os possíveis cenários e as consequências para o setor. Boa tarde, bem-vindo, Igor. Igor, acho que não liberaram aqui, por favor, gostaria muito de ouvir o Igor para a gente seguir nesse papo super emocionante. Estou achando que aconteceu agora eu te escuto, será um prazer ouvir você aqui, Igor. Me fala uma coisa, como é que as eleições americanas de novembro podem afetar aí a política comercial dos Estados Unidos com o Brasil, hein? Especialmente, claro, no setor agrícola. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente tem dois caminhos bastante diferentes quando a gente fala de eleição americana nos Estados Unidos, né? Se a gente fizer uma hipótese de que Kamala Harris, agora candidata quase oficial do Partido Democrata, é uma pessoa que defende o multilateralismo, defende as relações internacionais, a redução de barreiras comerciais e principalmente o aprofundamento da globalização. Significa que o Brasil, que passou os Estados Unidos em algumas operações, né, principalmente exportações de milho, briga muito com os Estados Unidos em relação à soja e vários outros gêneros agrícolas, significa que teria espaço para o Brasil avançar nas suas exportações até mesmo para os Estados Unidos e a gente assistir talvez um avanço ainda maior do agro em outros setores que não são tão favorecidos, né? Então, acho que quando a gente fala de liberalização de mercados para as exportações brasileiras, é muito positivo a candidatura de Kamala Harris. Por outro lado, Donald Trump tem uma visão muito mais protecionista, né? A sua visão do America First, a ideia de que os Estados Unidos têm os principais interesses acima dos outros, pode ser um dificultador. Isso porque grande parte de setores, principalmente voltados para laranja e gêneros cítricos, reclamam muito aos republicanos do poder brasileiro e de outros países na parte da pauta exportadora. Então, se nós estamos assistindo a possíveis criações de taxas contra produtos chineses para os Estados Unidos, a gente pode assistir possíveis criações de taxas a mais para produtos brasileiros, caso a Casa Branca entenda que o Brasil, de alguma maneira, faz algum tipo de ação não competitiva, como, por exemplo, o Plano Safra. É claro que isso não teria sentido do nosso ponto de vista, mas quando a gente está falando de retóricas em taxações internacionais, qualquer motivo é válido. O que mais me preocupa não seria exatamente as exportações brasileiras diretamente para os Estados Unidos, mas muito mais para a China de uma maneira triangular. Isso porque nosso maior mercado consumidor de agro e também de produtos minerais é a China, e a China basicamente utiliza as nossas importações de produtos brasileiros, não só para o seu consumo próprio, mas também isso é reimpactado e reenviado para os Estados Unidos. Se o governo Trump, de fato, honrar a sua promessa de fazer uma taxa flat de mais de 60% para produtos chineses, isso pode impactar em até 2 pontos percentuais a taxa de crescimento da China, e a China, obviamente, iria diminuir as importações do Brasil, impactando também o nosso agro. Então, o que mais me chama a atenção é qual seria o impacto negativo em um mundo mais protecionista em um possível governo de Donald Trump com os nossos principais parceiros comerciais. E aí, talvez esse seja um momento onde, não sei se a palavra é arrependimento, mas ou inoperância de nós não termos ratificado o acordo com a União Europeia, que poderia sim ser uma espécie de novo mercado a atingir caso o pior aconteça do ponto de vista da globalização e dos livres mercados. Agora você trouxe essa perspectiva aí dessa mudança de liderança, né, dos Estados Unidos, e eu quero saber o seguinte, como é que elas podem literalmente influenciar os preços das commodities agrícolas no mercado internacional, tendo em vista que já na segunda-feira a soja e o milho já mudaram ali de preço bastante, os produtores tiveram que ficar mais atentos. Como é que você vê isso daqui para frente, hein, Igor? Olha, tem duas situações que podem ocorrer, né?
Em mercados internacionais, caso você tenha um aumento generalizado de tarifas por todos os agentes, termina isso fazendo com que o preço dessas commodities, dos gêneros agrícolas, tenham que subir para fazer um acompanhamento das taxas e tarifas, isso para o consumidor final, né? Que aí você pega o preço, obviamente, no mercado, coloca as tarifas que seriam implementadas. Então, o preço desses gêneros agrícolas para o consumidor final, no primeiro momento, poderiam subir. Agora, o problema é que quando você tem um aumento de tarifas, em tese, quando a gente fala da economia ortodoxa, você tem uma queda na demanda. Então, os consumidores finais tendem a diminuir o seu consumo, porque o preço ficou muito alto em um segundo momento, e a partir daí, o preço começa a cair no produtor. E aí o produtor tem que repensar qual vai ser o seu tipo de cultura e se o impacto de tarifas internacionais pela exportação de gêneros agrícolas vão mudar as suas decisões para as próximas safras. Então, de uma maneira geral, se nós entrarmos em um mundo com maiores tarifas de importação, o Brasil vai sofrer com percas no valor dos gêneros que ele exporta. Então, de fato, não é uma visão positiva para ninguém. Agora, caso isso não ocorra e a gente continua no mundo mais ou menos com relações mais livres de mercado, a tendência seria de uma valorização desses produtos, porque o dólar teria uma visão clara de valorização no longo prazo. Então, como esses produtos são vendidos em dólar, a gente teria um processo, acho que bem mais positivo. Tudo vai depender de como vai ficar a política de importação e de tarifas do governo americano a partir do início de 2025. Agora, Igor, saindo um pouco da América do Norte e vindo para a América do Sul, nossos vizinhos aí, venezuelanos, vão às urnas no próximo domingo. Como é que isso impacta aqui o Brasil? O que a gente pode ressaltar e quais são os riscos aí que o agronegócio brasileiro sofre com a possível reeleição aí de Nicolás Maduro, hein? Olha, se a gente assistir à continuidade de reeleição de Maduro, acho que não muda muita coisa. As relações comerciais do Brasil com a Venezuela vão continuar muito parecidas. A gente tem uma base de exportações para a Venezuela relativamente sólida. A gente tem uma relação na área energética também, principalmente para a região do Amapá, quase que necessária para a manutenção do sistema de energia elétrica de todo o Brasil. Então, não vejo muitas diferenças do que está acontecendo hoje. Agora, se a gente tiver uma mudança de paradigma e a oposição ganha, eu acredito que será implementado um choque grande de reformas, uma grande abertura comercial, vão ser retiradas sanções internacionais e isso, obviamente, pode até mesmo ter um aumento do investimento direto estrangeiro em empresas na Venezuela e com isso a gente tem a possibilidade real de aumento das nossas exportações, tanto minerais quanto agrícolas para a Venezuela. Isso porque você tem no longo prazo, né, uma normalização das relações cambiais, que vai ser difícil, mas isso aí pode entrar um sistema não só de dolarização, ou um plano parecido com o de Javier Milei na Argentina, mas o ponto principal é que se tivermos, de fato, uma mudança de governo, uma mudança de política econômica e abre, sim, um grande espaço para aumento das nossas exportações para a Venezuela, o que seria muito positivo para o Brasil. Igor, vou falar isso aqui que eu vou falar agora com propriedade, porque meu pai ele tem comércio em Roraima, então a gente sempre exportava para a Venezuela. No governo anterior, acabou que a Venezuela começou a taxar os produtos brasileiros e aí acabou que diminuiu aquele fluxo, a fronteira que era super intensa, onde se passava arroz, trigo, açúcar, que o país totalmente necessitado, não produz nada, vinha tudo do Brasil, começou a entrar por vindos de outras partes do mundo, para a Venezuela através de portos e o Brasil ficou um pouco excluído. Então seria de forma positiva que se reelegesse Nicolás Maduro, já que tem essa proximidade até mesmo com o governo Lula, embora essa última fala o governo Lula tenha se mostrado ali, digamos, repudiando o que Nicolás Maduro falou, mas existe essa proximidade entre os dois governos e seria, então, de forma positiva para o Brasil, até para o Brasil exportar mais, caso viesse cair esses juros, essas taxas, na verdade, que são cobradas hoje ali na fronteira, né? Bom, seria positivo, mas eu não acredito que haja, da visão de Nicolás Maduro, esse interesse. O governo Lula já está aí no poder, já vai fazer 2 anos, basicamente, e se tivesse algum tipo de negociação para retirada de tarifas de importação na fronteira, como você mesmo disse, isso já teria ocorrido.
O fato é que cada dia que passa, a sustentação econômico-financeira do regime fica mais difícil. Então, eles apelam para todo tipo de maneiras de conseguirem recursos financeiros para manter a estrutura, principalmente a estrutura de repressão e militar dentro do regime da Venezuela. Então, na prática, eu não vejo como uma coisa positiva a manutenção do regime, nem para a visão democrática da América Latina, a gente está falando de uma ditadura, nem mesmo para o avanço de relações comerciais pelo Brasil. Eu acho que a mudança de um regime, neste caso, seria mais benéfica para os produtores brasileiros, não só com a possibilidade, sim, de retirada dessas tarifas de importação e até mesmo da abertura de novos mercados, mas principalmente para a gente ter uma normalidade democrática dentro do continente. E até mesmo empresas brasileiras puderem investir e produzir na Venezuela, o que hoje não tem nenhum tipo de segurança jurídica. Eu conversei com Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Muito obrigada, Igor, que a gente possa conversar mais vezes para trazer análises desses dois países, que com certeza ainda vai dar muito o que falar. Obrigada, Igor. Muito obrigado e boa tarde a todos.